Rosa. Hola, buenas noches, buenas tardes en Porto, donde todavía hace sol. Soy Rosa Busquets, la presidenta de la SEM, para los que no me conocéis, y os quiero dar la bienvenida al tercer ciclo de webinars. Estos webinars empezaron con la pandemia y es una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. Yo he disfrutado mucho en todos los que he podido asistir y en este caso doy la bienvenida al doctor Paulo Amado, que nos va a presentar el primer webinar de este nuevo ciclo. Ahora os hablará Sandra Catalán y, bueno, que disfrutéis. Gracias. Bueno, yo voy a hablar 10 segundos, simplemente para despedirme de vosotros. Bueno, sabéis que he organizado los 2 primeros años de estos ciclos de webinars y ahora paso el testigo a la doctora Conchi Castro, que lo hará muchísimo mejor que yo. La doctora Conchi Castro es superadjunta de pie y tobillo en el Hospital Cruz Roja de 2 de Mayo en Barcelona y os dejo con ella y bueno, y ya veréis que bien lo hace todo. Gracias, Sandra. Bueno, pues aquí estoy. Os presento, aunque casi en la presentación, al doctor Paulo Amado, que es el director de la Sociedad Portuguesa de Pie-Tobillo, es el director de ortopedia y de la unidad de Pie-Tobillo del Hospital Industrial de Porto. Y también os presento al doctor Poggio, que tampoco necesita presentación, compañero de la Junta Directiva de la Sociedad Española, y con ellos dos os dejo para empezar el seminario. Gracias. Muy bien, pues buenas noches desde aquí de Barcelona, buenas noches también ahí en Porto. Buenas noches, Paulo. Buenas noches, sí, gracias. Un placer tenerte aquí, ya lo sabes. Como ha dicho Conchi, no necesitas presentación, persona de referencia en la sociedad portuguesa de ortopedia y de pie y tobillo, y una persona pues querida y bueno, también un referente en nuestra sociedad y en la sociedad europea, yo creo, de nuestra especialidad. Yo que he tenido la suerte de oírte en varias ocasiones, incluso de compartir algún curso. Recuerdo un curso de prótesis de tobillo muy bonito en León, que con los compañeros de León con cirugía en directo hace unos años, y la verdad es que aprendí muchísimo y estoy convencido que hoy, pues con esta experiencia que nos vas a contar, pues vamos a aprender mucho más. Así que sin más, te doy a ti total protagonismo y al final de la presentación habrá la posibilidad de hacer preguntas, toda la gente que está conectada, a través del chat de preguntas, que tenéis un apartado, allí las preguntas, yo luego las leeré, esas preguntas, o si no os funciona el tema de las preguntas, hay un chat que yo también puedo ver y que puedo ir luego transmitiéndole al doctor Paulo Amado. Así que sin más, adelante, Paulo, muchas gracias. Muy bien, Daniel, gracias. Eu quero agradecer muitíssimo. Eu vou falar em portunhol, espero que vocês me entendam. Graças à Sociedade Espanhola de Pie e Tobillo, eu sou o presidente da Sociedade Portuguesa, como a Conchi disse, e quero agradecer a Rosa Busquets, a Sandra, a Conchi, a Daniel, esta invitação que muito me honra para inaugurar o novo ciclo que vocês lo hacen, e parabéns porque é uma iniciativa muito boa. Y es para mí, y la relación con España es para mí muy importante, porque durante muitos anos, e vou mostrar isso, houve sempre um intercâmbio que eu sempre tive em muitos cursos, daí muitos de vocês já ouviram a comunicação. Eu vou passar direto à charla. Espero que vocês lo vão ver bem. Vamos ver. Me parece que está bien, ¿sí? Penso que está bien. Estão vendo a charla, Perfecto. ¿sí? Perfecto. Gracias. Prontos. Vamos falar do que é que eu aprendi em 22 anos de prótese de tobillo. Se é que eu aprendi algo, penso que sim. E que é a minha opinião depois de uma grande experiência que tenho em prótese de tobillo, e que me parece com muitos casos que eu vou inventando com vocês para ver. Este é o meu hospital no Porto, que vocês estão invitados a visitar quando o queres. Portanto,
eu lo tive em estes 22 anos, tenho perto de 475 próteses de tobilho, que começaram lá primeira em outubro de 2000, em hospital público, e depois foi caminhando ao longo de em toda Portugal, quando foi inventado, ou muitas vezes em Espanha, em França, em Brasil também um caso. Vamos falar se esta articulação, que é a prótese, que é o tobilho, se é possível fazer uma artroplastia, como nós fazemos em cadeira, como se faz em rodilha, e hoje em muitas partes de articulações de outras articulações do corpo humano. É uma articulação muito específica, restrita, pero muy importante, porque es el contacto directo do pie con la vida, con el solo. E vamos falar quando vamos chegar a uma artrose, uma artritis de tobilho. E sabemos que há várias opções e quando é uma artrose grave, sempre intentamos as artrodeses. Pero há hoje outras opções, como também as osteotomias proximais e distais de tobilho, como essencialmente, que é o tema de hoje, é as artroplastias. Que se pode pensar a ser uma artroplastia? Provável. As indicações nós sabemos hoje, este é no meu hospital de público, até 2006, e que apenas fizemos 42 próteses de tobilho, porque era uma experiência comparada com a rodilha, com a cadeira, muitíssimos mais casos, porque o tobilho nos dava, necessitávamos de experiência para dar indicações e se fez muitas mais artrodeses. Pero as coisas se cambiaram depois nos próximos anos. Nestas foram as primeiras próteses que apareceram, 1974, que se define como a primeira geração de próteses. Há também uma homenagem que eu quero deixar aqui ao Dr. Rodrigues de Fonseca, muito conhecido em Barcelona, porque é um português que gostava muito da sociedade espanhola e sempre intentou muitos casos, e está, graças a Deus, vivo ainda, pero com os seus 80 e muitos anos ainda está não trabalhando agora. Depois surgiu a segunda geração de próteses de tobilho. E aqui comecei a tinha que escolher algo. Abri as próteses STAR de Kofwet, uma prótese escandinava, que tienes muitos casos. A Agility, que era uma prótese patenteada pela Johnson & Johnson, que é uma grande experiência nos Estados Unidos, lá New Jersey, AES, Salto, Ramsés, etc. Pero o meu chefe, na altura, tinha uma grande relação com as casas, principalmente com a Johnson, e me pediu para começar a iniciar com a prótese de Agility. É uma prótese muito constritiva, pero uma prótese muito específica, que para mim, só hoje não tem indicações, solo para casos de revisão. Pero eu comecei com esta prótese porque havia grande experiência com Frank Alvine nos Estados Unidos e provavelmente que tinha já 1000 e muitos casos e provavelmente seria uma opção. Tem que ter um estudo muito rigoroso pré-operatório, como vocês lo veem, necessita de uma artrodesis entre a fíbula, entre o peroneo e a tíbia distal. É algo que não é anatómico, não é biomecânico e, como tal, é uma prótese que tem reseções ósseas muito largas em tíbia e também em astrágalo. Portanto, é uma prótese que me parece que só tienes indicação para uma revisão de outra prótese em muitos casos. Pero eu intentei aqui na Balgritz Clinic em Zurich, que graças ao Patrick Vienne,
comenzamos a hacer en Portugal la prótesis Agility. Pero como ustedes lo ven, es una prótesis que cortaba muy hueso, como la tibia, como la astragal, portanto, que é uma prótese que não era de resurface, não é anatómica, não é biomecanicamente natural. E daí tivemos os primeiros casos de falhas e que, como vocês veem aqui, haveria uma artrodesis em casos de falha, pero é possível também aqui nestes casos que falharam. Fizemos em hospital de Feira cerca de 30 próteses de Agility, pero há que cambiar porque não era bueno, não nos parecia bem. E algumas tivemos que revisar para artrodeses. Cambiar para artrodeses, como é outro caso aqui, e que foi necessário. Pero não, mesmo assim, não haveria perda de comprimento do membro, como vocês lo veem. Portanto, seria uma experiência importante. Tivemos um caso que eu lo mostro muitas vezes, Daniel já lo viu certamente, porque me parece que é fantástico, que é uma senhora de 47 anos, artrite reumatoide grave, que tienes 8 próteses, 2 rodilhas, 2 cadeiras, 2 tobilhos, um codo e um ombro. Portanto, e que marcha com alguma mobilidade. Este é no vídeo de altura, que me parece que era muito interessante e que marchava com alguma. Aqui vemos mais especificamente que a prótese não se move muito. A prótese tobilho não necessita de mais de 30 graus, algo assim. Pero para ter uma marcha bem, e aqui vemos uma panorâmica de todas as próteses que vocês lo podem ver. Pero em 2004 iniciei as próteses de salto, que é de segunda geração, caminhando para a terceira geração, que me parece que é uma prótese mais de resurface, mais anatómica e biomecânica mais lógica. Começamos aqui com o Xavier, como tens visto à direita, muito novo, e eu era mais velho, agora estou melhor, pero aqui com o Dr. Colombier de Toulouse, que fizemos um curso era a faculty, eu e Dr. Colombier, um primeiro curso de prótese de salto em Toulouse. E começamos a ser por invitação, e quero aqui agradecer a todos os companheiros de Portugal e de Espanha e alguns de França as invitações para ir a seus hospitais a hacer as próteses de tobillo, porque só dessa forma é possível ter um número que hoje lo tenho de 475 próteses. Lo fizemos artigos de nossa experiência. É um artigo, 2 artigos, aliás, publicados na EFAS, que que lhe demonstra que as próteses não têm idade. É diferente a filosofia de cadeira e de rodilha. Temos muito buenos casos com pacientes de 50 anos ou menos de 50 anos e que a experiência é interessante em 100 casos. Caminhamos aqui para a terceira geração. Aqui lo alarguei a experiência. Lo fiz alguns casos com prótese STAR. Não me parece, na minha opinião, que não é bueno, porque tienes cortes muito grandes também, da bucha de papas, pero o assalto foi aquilo que fiz mais, com cerca de 250 casos. Lá na prótese da íntegra, também é uma investigação suíça, como vocês lo sabem, pero me parecia que é importante ter um bom modelo de prótese. Ainda não seria bem, teria que haver mais investigação, porque as próteses me parecia mesmo ter melhores resultados que em artrodeses, nos casos clínicos em que vocês podem escolher as duas soluções. E vamos falar sobre isso mais adelante, porque realmente há casos que necessitam de um e há casos que necessitam de outro. La prótese de tobillo tienes
é muito difícil técnicamente. Tienes que ter muita experiência, tienes que ter uma boa programação pré-operatória. E se és um caso de artrites reumatoides, pero é mais fácil. Pero se és um caso pós-traumático com deformidades grandes, muito mais difícil. És uma prótese, nós necessitamos de uma prótese que tenha o menor corte possível, tipo resurfacing, pouco corte da tíbia, pequeno corte também em astrago, para que se mueve bem e para que haja uma revisão melhor em caso de volver ou de cambiar por uma artrodesis, não necessitar muito de suporte ósseo. Tienes que ser anatómica para os estudos de astrágalo também e uma boa fixação com uma hidroxipatite que seja compatível também com o osso, que é muito malo, como o astrágalo, do talos, que é um osso difícil, porque é um pouco vascularizado e, portanto, que não é fácil muitas vezes a osteointegração. Vários casos, muitos casos. Há aqui um caso de artrites reumatoides e eu o aconselho em começar e iniciar a vossa experiência de prótese de tobilho pelas artrites reumatoides. Eu lhe digo que é, na minha opinião, a indicação formal é a artroplastia, porque se tienes um tobilho malo, podes ter no futuro outro, e duas artrodeses provavelmente não é boa solução. E se funciona muito bem, é ter tecnicamente buenos resultados e estudar bem. Mesmo em alguns pacientes, como aqui um diabético, se poderia discutir se tienes indicação ou não. Eu penso se há um controle correto de diabetes, uma boa pele, e isso é importante poderes fazer. Um pós-traumático também, e se davam muitos casos. Para outros mais difíceis, com algum grau de necroses de astrágalo. Pero aqui também se pode, dependendo da experiência do cirurgiano, avançar por uma artroplastia, como aqui lo vemos. Outro caso, que é de uma artrites reumatoides e que vemos lá a mobilidade de excelência, este caso é de Xavi, e que é um caso muito interessante também, com uma boa mobilidade. Outro caso pós-traumático e que não foi necessário quitar os tornilhos e a placa para fazer uma prótese de tobilho. Outros casos já com algum problema técnico, pero se podem funcionar. Obviamente, as complicações também lo existem, pero algumas são mais fáceis de resolver, como aqui, uma instabilidade externa de tobilho, com o polietileno luxando para externo, e há que resolver com uma revisão do componente talar, aumento de polietileno e com uma ligamentoplastia externa se pode resolver. Calcificações, quistos ósseos subcondrais, quistos ósseos periprotésicos, perdão. É algo que é importante e que se pode também, há que vigiar, há que ver bem para não dar problemas. Aqui a indicação formal, outro paciente com artrites reumatoides, que não parece tecnicamente muito boa, pela talha provavelmente deveria ser mais pequena, pero funciona bem e o paciente que é jovem está muito satisfeito também. A pele, a cicatriz é muito importante. Há que ter cuidado, principalmente na abordagem. Suturar bem os planos, principalmente o plano do tibial anterior, que é muito importante também. Porque não? Aqui, numa cirurgia onde estavam cerca de 15 pessoas em quirófano, todo mundo o queria ver, se fazia tração na pele e deu esta desgraça que foi necessário haver um inserto com a cirurgia plástica. Outros casos ainda, não há uma relação direta com a radiografia, com o caso clínico. Aqui os testes podem dizer que tens um slope exagerado.
pero este paciente está muy satisfeito porque tienes una buena movilidad, excelente movilidad y que necesita para su trabajo también, como ustedes lo pensan. Outro caso, por exemplo, de Múrcia, que haveria muita gente em quirófano, não está bem a orientação, pero o paciente, exceto o caso de necrose de pele, funcionou bem. Isto é muito importante vocês saberem. Primeira indicação, artrite reumatoide. Segunda, artroses primárias, que no tobillo não é muito comum. Pero a maioria dos casos são pós-traumáticas e estes são casos que são mais difíceis de fazer e que requerem alguma experiência também. Os cores aófaros, uma boa estrutura, não haver grandes deformidades e haver um equilíbrio ligamentar importante. Há indicações que se podem discutir, a idade, se há problemas de instabilidade, se há outros problemas. Isto se pode depender da experiência do cirurgiano. E necessita muitas vezes de outros gestos complementares, com osteotomias, com artrodese subtalar, osteotomias de calcânio, que lo aço imensas, cerca de 20 a 30%, com alongamentos da Aquiles também. Isto é importante e lo vemos aqui, como alongamentos da Aquiles, com artrodese aqui, com osteotomias e etc. As contraindicações, ok, claro, são a possibilidade de infecção ou antecedentes de infecção, a necrose avascular do astrágalo, alterações neuropáticas, artrites céticas, severas alterações de tecidos, alguns problemas musculares de equilíbrio e deformidades angulares graves. Estes são algo que nos leva a suspeitar, não tienes indicação, este é terrível, mesmo na artrodese aqui não é fácil, e outros casos com a vascular se necessitam de outra técnica, e aqui sim, direto para a artrodese. Pero há que pensar em muitos casos, antes de artrodeses, antes de prótese de tobillo, a ser também osteotomias proximales, que dão muito bons resultados em alguns casos, como lo vês. A estabilidade de tobillo é importante para ter, é como a rodilha, há que ter um bom equilíbrio ligamentar, porque é importante. E lá tem uma ideia da biomecânica que é importante também para a prótese. E que há, pensando que mesmo manter os malelos é importante. Se há uma fratura de malelo interno ou malelo externo, provavelmente temos que pensar bem se tienes indicação ou não. E sempre diminuir o corte o mais possível, dependendo da prótese, claro, pero é importante ser poupador de osso, quer em tíbia, quer em astrágalo aqui. Portanto, nós somos cirurgianos ortopédicos. Há que defender a mobilidade. Se hoje em dia não se hace uma artrodese na cadeira, não se hace uma artrodese de rodilha, tampouco me parece que sempre que é possível as duas soluções, sempre que é possível fazer uma prótese de tobillo, me parece que é mais correto. Toda a literatura não há grandes diferenças de resultados, pero há muita pouca gente que hace prótese de tobillo. Há muito mais gente que hace artrodeses. E este é um problema também, porque artrodeses tienes um bom resultado nos primeiros anos, pero a la longa sabemos que as outras articulações de pé, as outras articulações como rodilha e a cadeira do mesmo membro, sempre aos 10 anos tienes 100% de problemas. Portanto, é uma questão difícil. É uma questão que há que pensar bem, porque nos parece que a artrose do tobillo provavelmente vai aumentar, principalmente com problemas de esportes de alto contacto que dão muitas lesões a grande distância. A artrose da artritis de tobillo é diferente da cadeira ou da rodilha. Enquanto na cadeira vamos encontrar
artroses muy iniciales, sem grandes deformidades, porque são primárias. No tobilho, vamos encontrar maior número as artroses pós-traumáticas, portanto, mais difíceis de hacer uma prótese. No entanto, a prótese é mais fisiológica, mais anatómica, restaura a função e não causa problemas de stress nas outras articulações. Isto também é algo de estudos que dizem que há algumas vantagens nos movimentos diários de subir escadeiras, de sair de coche e por aí, há melhores vantagens. No entanto, os grandes artigos dizem que não há grandes diferenças de números. Provavelmente estamos comparando coisas diferentes, porque na prática clínica me parece que há diferenças. Assim, houve muitas próteses de tobilho, porque me parece que ainda não há hoje uma prótese distinta. No entanto, estamos caminhando para a quarta geração, que é uma geração que é mais de resurfacing, é mais anatómica, mais biomecânica e que me parece que não há grandes distinções entre elas. Eu tenho experiência com todas elas, eu fiz la cadence e agora estou com la vantagem que me parece ter algumas vantagens em minha experiência. A prótese da Zimmer não gosto de opinar muito, porque não me parece lógica, pero é muito difícil de fazer, necessita de uma abordagem externa muito complicada, com osteotomia de malelo peroneo, e que é uma prótese que necessita de uma preparação muito complexa, como vocês veem aqui. É uma solução, eu nunca lo fiz, lo fui assistir com dois colegas de Itália, pero não me parece que na minha personal experiência, não parece que é uma opção. A navegação, provavelmente no futuro, te pode dar algumas graças, algumas distinções, algumas vantagens. Os pacientes são pacientes que vão muitas vezes a ser, pero aqui isto há que pensar. Um paciente que eu mostro muitas vezes, uma paciente com uma artrodese, na minha opinião, perfeita, não é minha, é de um professor amigo. Pero o paciente caminha assim, ok? Este é um paciente jovem, e por ser jovem, se fez uma artrodese, que me parece bem, com grampas, com tornilhos, pero o paciente caminha assim, ok? E este é um paciente que tienes uma prótese de tobilho, mira, com agora 12 anos, e que caminha assim, pero no gosto da prótese, tienes um slope na radiografia muito grande, um slope muito grande, como vocês lo veem, pero o paciente está contente. Perdão. E há que, Macera me dizia, mas prótese de tobilho funciona, se movimenta? Me parece que sim. Outro caso com a destruição, não é muito grande destruição, pero a paciente muito dolorosa, muito operada com artroscopias de tobilho 3 vezes, não melhorava, com lesões de cartílago graves, e agora, depois de uma prótese, se hace a vida normal. Diz que lhe dói um pouquinho externo, como lo veem, pero se caminha bem. Sua mobilidade é muito interessante, porque é lo mesmo em dois lados, comparativamente com um lado ou outro. Um paciente que não teria indicações para a prótese, teria indicações para a artrodese, porque tienes uma necrose de astrágalo muito grande. Pero o paciente me pediu, me rogou, doutor, lo quero na prótese, não lo quero fixar. Ok? E fizemos com base numa experiência, com o estudo grande, em que o componente astragalino se assentou sobre os tornilhos e que foi a única maneira de manter esta prótese. Uma paciente inglesa
que veio a nós outros para fazer uma artrodesis. E que eu pensei a ser também uma prótese, porque não haveria grandes deformidades. Um tobilho que é severo, com uma deformidade grande, pero depois necessitou de uma osteotomia de calcânio para ter uma mobilidade. E último caso aqui, de um paciente jovem, nascido em 1973, pós-fratura de pilão tibial, como vocês lo veem, com importante necrose também, e que assim vemos, e um mês depois, estava assim, caminhando desta forma, que tienes agora cerca de 4 anos de prótese de tobillo. Se a experiência é larga, se pode também ser mais longe. E aqui é uma artrodesis que, graças, tinha ainda mantido seus malelos. O paciente não estava bem. E cambiamos por uma artroplastia, que é uma artroplastia que não foi fácil, pero se funciona bem também. Sempre intentamos muitas vezes alongamentos de Aquiles e osteotomias de valgização, porque muitos destes tobilhos artrósicos vêm com deformidades em varo. E algumas vezes temos que compensar alguma rigidez, que é uma osteotomia de calcânio, pero no solo de valgo, pero também de encurtamento de Aquiles para que se funcionava melhor. Sempre usamos placas, porque assim temos a certeza que temos o slope que vocês lo que pretendem, temos sempre o slope. E vou finalizar com o caso de uma paciente que operei ayer. E porque é uma paciente jovem, vocês lo veem, nasceu em 75, na artritis reumatoides grave. Perdão, não tinha aqui a radiografia pré-op, pero não há deformidades, há uma importante artritis, muito dolorosa, que fez infiltrações de corticoides, todo tipo em reumatologia, pero não está bem. E que me parece que tivemos a felicidade de ter um bom alinhamento, um bom resultado, com uma boa estabilidade, um bom polietileno, lo veem ali a marca, com a boa, que tienes que ter uma boa orientação, não é ali o limite deve ser a continuidade da cortical posterior da tíbia e um pouco delante, e que tienes uma boa resurfacing também no astragal, com uma poupança de osso do astragal. E mira, eu diria, como homenagem e resposta ao meu amigo Ernesto Maceira, que me dizia muitas vezes: Paulo, as próteses são boa solução, pero não para mim, porque não se movem. E eu sempre penso em ele, que é uma pessoa fantástica, e que me parece, Ernesto, não é verdade. As próteses se movem, como veem aqui, na paciente que eu fiz ayer. Este é um filme de ontem, e que se move bem. Isto é importância, é algo que vamos definir. Tal como dizia Bit Interman, há que ter experiência. De cirurgiano necessita de ter mínimo 50 e fazer pelo menos uma por mês para ter uma boa experiência, para ter bons resultados de uma cirurgia que é tecnicamente difícil. Em conclusão, lo direi que a experiência cirurgiana é muito importante. Os novos modelos de próteses são melhores, não necessitam tanto de experiência, necessitam que vocês respeitem os passos, pero é sempre importante uma boa experiência. A curva da aprendizagem é grande, é larga, é importante percorrer este caminho. A mobilidade da prótese, por vezes, não é maior que antes, pero em muitos casos se consegue uma boa mobilidade. A principal vantagem também, em minha opinião, é que protegem as outras articulações. Lo sabemos que aos 10 anos após uma artrodesis, 100%
das outras articulações de pé estão com artrites. Tienes mais números de revisões, isso certo. Tienes mais números de necessidade de rever cirurgias. Algumas revisões são fáceis, mudar o polietileno, alongar o Aquiles, osteotomias de calcânio, pero há que hacê-las. Sempre temos uma solução que é a artrodesis. Pero uma artrodesis, cambiar para uma prótese não é o mesmo. E é importante que o paciente participe na solução, porque a prótese tem muitas desvantagens. Tienes também, eu sempre lo digo ao paciente, se eu lo faço na artrodesis, o paciente vai à subida, não necessita mais de médico. Pero se faço na prótese, tenho paciente para toda a minha vida, porque sei que vai ter necessidades de rever. E necessita de gestos complementares em muitos casos. Pero, como nas outras articulações, penso que as artroplastias serão uma solução que vocês têm que pôr em cima das opções a ser para tratar os pacientes. Mais uma vez, agradecer a todos que em Espanha me invitaram para os cursos para fazer cirurgias e agradecer porque só com experiência nós podemos ter estes números. E daí é importante nas minhas viagens por toda a Espanha e agradecer à minha equipa toda que vocês lo podem visitar em meu hospital que está aberto para os outros. E aqui será a minha mensagem final, é que provavelmente as próteses de tobillo é uma opção importante de futuro. Gracias a todos, gracias pela invitação e espero que lo tenham entendido e melhor. E Poggio, es tua palavra. Gracias. Muchísimas gracias, Paulo. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros y bueno, ha sido un placer realmente escucharte. Pasamos al turno de preguntas. Si te parece directamente, empiezo leyendo las que ya han hecho alguna pregunta a través del chat y si la gente se va movilizando, pues ahí nos quedaremos y si no, bueno, yo tengo preguntas para todas hasta que queramos, vamos. Mira, la primera pregunta que han hecho la hace el doctor Jorge Solana. Un saludo, Jorge. Y pregunta que ¿dónde es donde tú tienes mejores resultados? ¿En qué tipo de patología? Postraumáticos, artritis, creo que lo has dicho, pero ¿cuál es el paciente que dice este paciente es el que tiene mejores posibilidades y más va a ganar con una prótesis? Gracias pela pergunta, porque é muito importante. Eu lo disse na charla, pero é importante vocês ter bem fixo. A primeira opção sempre é artritis, é reumatoides, pacientes com doenças reumatoides, inflamatórias, com atingimento grave, porque são pacientes muito fáceis. A última paciente que eu mostrei é uma artritis. É um paciente muito fácil, o osso se corta muito bem, se tienes bem, mesmo que tecnicamente a prótese não vai bem, o paciente fica bem. Me parece que se colocas algo, ele fica bem. Pero é fácil e eu lo darei que é a primeira indicação. Eu lo direi mais. Eu direi que é a indicação formal, primeira indicação numa artritis é fazer uma artroplastia. O segundo é das artroses primárias, pero em tobillo não é fácil fazer muitas artroses primárias. Não é como a cadeira, em que vemos muitos casos que não se passou nada, não há história traumática, não há nada, pero há uma artrose. E aqui não é fácil. E, infortunadamente, os casos que tenho mais são pós-traumáticos. Pero esse caso, cada caso é diferente do outro. Eu direi, eu tentei fazer uma classificação para fazer prótese de tobillo com pós-traumáticos e não é fácil, porque sempre encontro pacientes com casos diferentes de outro.
pero são mais difíceis, não todos serão bem para hacer, provavelmente não tienes indicação para fazer prótese de tobillo, e se tu não tienes experiência, menos ainda. Então, hace directo na artrodesis, que é a melhor solução. Perfecto. Otra pregunta, ahora de la doctora Castro. Y además, mira, yo voy a hacer, la pregunta te voy a hacer exactamente la de ella, pero yo es algo que siempre pienso y digo, dice, no, si no crees que para hacer una artrodesis de tobillo también se necesita una curva de aprendizaje y porque hablamos, hombre, es que para hacer una prótesis, pero yo es verdad, y eso estoy completamente de acuerdo con la pregunta de Conchi, yo he llegado a un momento, conforme vas haciendo más prótesis, que llega un momento en que la dificultad que yo veo para la mayor parte de artrodesis es igual casi que hacer una prótesis, porque es que hay muchas artrodesis que son muy complejas. Es como si, bueno, una artrodesis y ya está, y se acabó el problema. No, son muy exigentes. Las prótesis también, pero ¿qué opinas? La pregunta es si crees que hay una curva de aprendizaje en artrodesis igual o mayor que las prótesis. Certo, de acordo, de acordo. E o que me parece é que se tu haces prótese de tobillo e artrodeses, como eu, as artrodeses que eu lo haço são casos que eu não lo consegui fazer prótese de tobillo. E como tal, são artrodeses mais difíceis. E de acordo contigo. Pero se tu das indicações a todos casos para artrodeses, vais ter casos de artrodeses fáceis de fazer porque basta colocar tobilhos, tornilhos, algo assim. E se hace por artroscópia também. Com a assistência à artroscópia, haces tornilhos e está bem. Pero estou de acordo. A artrodesis não é assim tão fácil também. Pero me parece que é mais exigente a técnica de artroplastia. Pero de acordo com vocês, porque nos casos em que eu faço artrodeses, são casos com grandes deformidades, com grandes necroses e que necessitas de fazer uma artrodeses anterior, outras vezes artrodeses posteriores, outra vez, e daí também de acordo. É uma técnica que não é, que deve ser bem executada. Porque, exacto, principalmente, pero me dá gana, me dá pena, me dá alguns constrangimento, não lo sei bem a tradução, pero lo ver muitos casos sem deformidade, sem grande desgaste e que se colocou na artrodesis, porque é uma pessoa jovem de 45 anos. É uma discussão difícil, porque eu tenho pacientes que se vão trabalhando, não é? E que me parece que necessitam de mobilidade quando são jovens, não é quando são viejos. Se tenho uma pessoa de 85 anos, 90 anos, e que me vem a mim para uma artrose grave de tobillo, eu lo penso muitas vezes, eu lo digo, bem, para que eu vou fazer uma prótese de tobillo aos 90 anos? Se posso fazer com uma pequena incisão, tornilhos e fazer uma artrodese. O paciente esteve muitos anos sem mobilidade de tobilho. Está habituado, está se tu lhe das mobilidade, provavelmente não vai ter grande solução. Portanto, há algo diferente de artrose de cadeira ou de tobilho, e de rodilha. Daí, hay que pensar nisso, hay que pensar nisso. Otra pregunta que te lanzo, que la hace el doctor Francesco Cancellieri, y que pregunta sobre las infecciones. ¿Qué incidencia de infecciones has tenido? Y también pregunta un poco más en detalle qué tipo de gérmenes, si tienes algún tipo de estadística, alguna cosa de infecciones. Sí. Y gracias. Esta es una pregunta importante que eu não lo disse. Mira, teóricamente, las prótesis de tobillo dão más infecciones que la rodilla y que cadera. Teóricamente, porque no hay músculos cubrindo. Hay piel, hay tendones directos.
e teoricamente são cerca de 7,5% nas estatísticas internacionais. Eu estou falando com meus companheiros de Espanha, não necessito de mentir. Só tive um caso que infelizmente eu não o tratei, foi outro companheiro, porque o paciente não gostou de mim, porque achou que, e teve razão, porque teve uma infecção, e que se resolveu bem com artrodeses. Direi primeiro com spacer de cimento, lavagem, spacer de cimento e passado 6 meses com artrodeses. Pero eu tive várias complicações de pele, como eu mostrei. Pero uma infecção em 475 casos, infecções direta, só tive uno. Que eu lo sei, perdão. Pero há infecções que tiveram necrose de pele, e me parece aquele caso de Múrcia, pero é uma infecção, pero são agentes que não são polimórficos. Não houve... me parece que o caso que me infectou, que não o tratei eu, foi outro companheiro aqui em Portugal, era um Staphylococcus aureus e meticilino resistente, e que é quase como uma infecção de uma prótese de rodilha, por exemplo, não é? E me parece que o protocolo é o mesmo. Pero na minha prática me parece que não é muito frequente. E lá a estatística de 7% eu não lo tenho. Eu não lo tenho. Para mim, nos meus casos, são muito menos. Tenho complicações de pele, de cicatrização. Por mais técnica cirúrgica, e há que ter muito cuidado. Hoje não, nas últimas não, muito raro a ter, porque há sempre un protocolo importante. Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros también tenemos muy pocas infecciones de las prótesis de tobillo. Es llamativo, ¿no? Viendo los compañeros de cadera de rodilla. Yo también tenemos muy baja incidencia. No sé de qué depende. Pero na teoria, as estatísticas dizem que tienes mais do que rodilha. Não é a minha experiência. No lo sé. E também não és tua. Tampoco. Também não és tua. Sí, sí. Una pregunta muy interesante que pregunta Ernesto Pereira, que creo que nos está viendo desde Venezuela, sí, y que nos pregunta una cosa. Él pregunta, ¿pueden correr con las prótesis? Yo te agrando un poco la pregunta y entramos en el mundo de las expectativas, porque aquel que quiere una prótesis es porque quiere algo más que una artrodesis y por tanto está pensando en grandes metas, ¿no? De correr, a escalar, a jugar a fútbol. Bueno, ¿pueden correr? Es la pregunta y yo te lo amplío. Expectativas. ¿Cómo manejar las expectativas del paciente? Mira, eu sempre lhe digo várias coisas aos pacientes. Primeiro, eu tenho uma charla sobre prótese de tobilho e de puerto, que não mostrei aqui, porque não haveria tempo. Pero sempre lhe digo aos pacientes, uma prótese de tobilho é como andar de Mercedes. Aqui em Portugal, achamos que os coches Mercedes são fantásticos. Eu lhe digo aos pacientes, se tu tienes cuidado con tu Mercedes, tienes coche para toda a tu vida. Pero si haces hacer rally y hacer como los otros, no tienes coches para toda a vida. Es posible y es mejor con la prótese hacer andar de bicicleta, hacer golfe, de esportes, de caminhar, de esportes que não são exigentes. E tenho um paciente com prótese agility, que eu tenho no filme, não o mostrei aqui, que hace em ginásio, em ginástica, hace tudo. Corre em tapete, caminha, salta, pero a prótese há que cambiar agora. Só durou 6 anos, nada mais. Portanto, não me parece que é uma solução para fazer deporte de correr. Não me parece. Pela minha experiência e pelas próteses que temos agora. Pero se as próteses vão sendo cada vez mais de resurfacing, provável que um dia se possa ter uma corridita, um paciente, algo assim. Pero bicicleta, tenho várias pacientes. Eu tenho uma paciente de Aveiro, que é uma pequena cidade aqui do centro de Portugal, que todo mundo anda de bicicleta, e que ela está feliz, porque tienes 80 anos com a prótese de tobilho e pela primeira vez voltou a ser bicicleta e que me parece que é bueno. Com artrodeses é possível andar com bicicleta,
pero não estão bem. Se há um desequilíbrio, porque um dos tobilhos não move nada, não movendo só o médio pé e o antepé, com a artrodese bem feita. E aí não é fácil ter uma mobilidade normal. Portanto, eu diria a todos os pacientes, golfe, bicicleta, ciclismo e pouco mais. Natação, claro, tudo bem, mas futebol ou algo assim não me parece bem. Mesmo que seja possível, você está destruindo su Mercedes. Probablemente no es bueno. Exacto. Mira, hay bastantes preguntas. Me voy a permitir un poco la licencia de... He agrupado, hay Claro. un par de preguntas que hace la doctora Soledad Pérez Antoñanzas y también otra pregunta que vuelve a hacer el doctor Jorge Solana, que introducen el concepto de retropié, de deformidades del retropié, de si se fija una articulación antes, si las prótesis van igual, van mejor, van peor. Son preguntas distintas, pero en el fondo de todas estas preguntas hay un poco esto. ¿Qué pasa con el retropié? Deformidades preexistentes, cómo tratarlas y si te van igual, mejor o peor. Igual, gracias. Depende. Se eu tenho se há deformidades angulares de menos de 20 graus em tíbia, em paralisação ou valgização, eu acho que é possível fazer a prótese directa, menos de 20. Se há mais, há que sentar primeiro algo, hein? E muitas vezes com a osteotomia de distal de tíbia, se pode resolver os casos. Eu tenho várias pacientes que eu fiz osteotomias de tíbia e que não necessitaram de prótese de tobilho até agora. Se resolveu o problema do dolor. A osteotomia de calcânio eu lo faço em cerca de 20% dos casos, 20 e tal. Porque depois de uma deformidade, mesmo fazendo a prótese de tobilho bem, o pé fica em varo, o retropé em varo, e não é bueno. Não é bueno porque te dá uma instabilidade externa. Eu mesmo, também lo cambiei para uma osteotomia em segundo tempo. Se me parece que depois de uma prótese de tobilho, mirando o alinhamento do pé, do retropé, e se há um varo, eu lo faço direto, no mesmo tempo cirúrgico, a osteotomia de calcânio. Pero, muitas vezes, o faço em segundo tempo, ou se me parece que se as grandes deformidades, lo tento fazer as artrodeses sempre antes da prótese de tobilho. Me parece que é a melhor solução. Muy bien. Otra pregunta que hace la doctora Busquets, habla de la edad y habla de, claro, paciente joven, pues posibilidad de recambios uno o más en su vida, ¿no? Entramos en el mundo, o sea, por ahora muchas de las presentaciones que hacemos de prótesis son primera generación, segunda generación, y dentro de poco empezaremos a hablar de la generación de los recambios a la que yo creo que estamos llegando, ¿no? Sí, los que ya en las consultas nos empiezan a venir pacientes con 12 años, incluso más de prótesis, ya estamos con los recambios en la cabeza, ¿no? Bueno, hablar un poco de esto. ¿Qué podemos esperar de los recambios actualmente? Es decir, si uno quiere recambiar una prótesis, ¿lo tenemos solucionado? ¿Y en el futuro tú crees que vamos a mejorar en este sentido o volveremos a las artrodesis? Sim, eu direi que as novas gerações de próteses me parece que é cada vez mais fácil fazer recambios de outras próteses. Eu tenho várias com Inbone, por exemplo, que recambiei, que tienes uma prótese buena de revisão. E me parece que é mais fácil, porque a nova geração são próteses de resurfacing, ok? Portanto, tienes pouca corte de osso e lo intento fazer. Tenho um paciente já que eu recambiei 3 vezes de prótese. 3 vezes de prótese. Comecei com a box, depois há numa instabilidade, 5 anos depois cambiei para uma cadência e depois acabou no main bone. Portanto, me parece que os recambios vão ser cada vez mais frequentes e não para uma artrodeses. As primeiras sempre, como lo mostrei, cambiei sempre se passa mal, se cambiei para não artrodeses. Pero uma coisa curiosa,
que me parece interessante. Todos os pacientes que eu recambiei no início, 20 anos atrás, 15 anos atrás, que, mira, não recambiei nenhuma, porque era Agility, era um Prodstar, era mesmo Assalto, primeira geração, eram próteses com cortes muito largos, recambiei direto para artrodeses. Pero uma coisa interessante, nenhum teve uma melhoria sintomática melhor. Teve uma melhoria na radiografia, que me parece bem, mira, agora bem. Pero se mantiveram dores. E eu pensava muitas vezes, há que tentar. Eu tenho muitos pacientes que eu lo queria recambiar, pero uns não querem. Tienes dor, pero dor que não é grave. Tienes deformidades em varo com alguma instabilidade, pero não é grave também. Tienes muito pouca mobilidade. Eu tenho pacientes com 15 anos de prótese, quase, és como, lo dizem nos meus companheiros, és como uma artrodesis cara. Isso é outro tema. É outro tema que é o preço. Né? Porque uma vez um professor de Portugal me falou, Ostés, és muito gastador. Por quê? Porque as próteses são caríssimas. E eu digo, mira, cuidado. Porque Ostés, se pôs uma vareta retrógrada, se Ostés lhe põe numa placa grandíssima, o preço vai quase o mesmo, numa artrodesis. Se necessitas tornilhos, claro, é muito mais barato, claro. Pero depende de que Ostés lo ponha. Portanto, em resumo, me parece que artrodesis, se és uma solução que tu ias a ser antes, por que não em tentar primeiro uma prótese? E aí me parece melhor do que na rodilha ou na cadeira. Eu tenho pacientes com cadeiras que já recambiaram, tenho um paciente que já cambiou 5 vezes. E por quê? Porque a ser uma artrodesis de uma cadeira, depois de uma revisão de prótese, provavelmente não é boa solução. E em rodilha, tampouco. Pero em tobilho, por quê? Por que não? Se tu havias a ser logo do início na artrodesis, não é? Portanto, é importante. Nos pacientes jovens, eu me recordo, quando se vai operar por invitação a muitos hospitais, que tu não lo conheces, os pacientes por vezes têm surpresas. Algumas surpresas são boas, outras são malas. Eu tive 2 surpresas fantásticas. Uma, me enviaram a radiografia. Ok, lo vi a radiografia, um pós-traumático de uma fratura de um pilão tibial, bem indicação. E quando liguei ao hospital de sul de Portugal, olhei para a paciente e disse, não és esta, pois não? Não, és. Tienes 28 anos. E o companheiro me disse, mira, Paulo, perdão, olvida a paciente. ¿Tienes indicación o no para prótese? Yo, sí, la radiografía tienes indicación, pero es muy joven, 28 años, no es reumatoides, es postraumática. Ok. Ele disse, mira, se tienes indicação pelo caso de radiografia, bem, pero a radiografia é algo que mais, não é, também lo conta o paciente, pero fizemos prótese de tobilho, um assalto na altura, e me parece que vai recambiou o polietileno, pero mantém a prótese. E tienes cerca de 15 anos. Pero é sempre que pensar. E o último caso que tive, que foi uma má surpresa, vi a radiografia, bem, e quando liguei, o paciente era amputado da outra perna e só tinha uma perna. E eu, mira, é algo muito responsável, porque se a prótese não funciona bem, é muito mal, pero me parece que até agora também bem. É a experiência. Portanto, a idade é importante, pero é um tema que hay que pensar. Perfecto. Bueno, hay más preguntas, pero son las 9:30. Se nos ha pasado el tiempo volando.
y yo creo pues que también ser puntuales para empezar y para acabar es una buena cosa. Te hago una última pregunta que casi es una despedida, aunque lo has dicho, pero y después de irte creo que está claro, pero en nuestra especialidad, la cirugía ortopedia en general, hay cosas que tienen su tiempo y luego pasan y se olvidan. Es verdad. ¿Es esta la prótesis de tobillo, o la prótesis de tobillo tú estás convencido de que es una opción actual y de futuro y que tenemos que seguir empujando en esto? Gracias. Isto é uma boa conclusão, porque me parece, eu quase vos peço a todos para colocar sempre como opção uma prótese de tobillo. Penso que é o futuro. Estou certo que a investigação vai melhorar no futuro da prótese de tobillo e é uma importante solução e uma importante opção. No Congresso de Brasil de este ano, que eu não lo estive, pero me enviaram a imagem e me recordo que um companheiro de Brasil, Caio Neri, que tinha poucas experiências com a prótese de tobillo, me recordo bem que estive convencendo a hacer a prótese de tobillo, acabou o congresso dizendo, por favor, hacem mais prótese de tobillo. Eu aqui lo diria o mesmo, por favor, hacem mais prótese de tobillo, porque se tienes indicações, não hace artrodese directo. Portanto, a prótese de tobillo me parece que é uma opção que tienes um passado, provavelmente nasceu mal, nasceu com casos malos, era cimentada, não é correto, pero me parece que es do futuro, Daniel. Y gracias también. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo no tengo mucho más que añadir, simplemente pedir disculpas porque han quedado preguntas en el tintero. Bueno, el tiempo es limitado, he ido haciendo un poco la selección e incluso he amalgamado algunas preguntas para que todos tuvieran respuesta, pero bueno, el tiempo es limitado, o sea que perdón por esto y muchísimas gracias, Pablo, una vez más. Y doy paso para que cierren este webinar a la doctora Castro y a la doctora Busquets. Muy bien, pues yo solo decir que muchas gracias a ambos, a Pablo, gran amigo, y a Dani, también gran amigo, por vuestra magnífica interacción, muy enriquecedora. Muchas gracias a los asistentes y sobre todo también a Julia Fombona por hacernos posible esta serie de webinars de los que tanto aprendemos. Os recuerdo la próxima webinar, que será el 19 de octubre, a cargo del doctor Luis Felipe Hermida Galindo, de México, que hablará de sus soluciones para la osteomielitis crónicas del tarso en el paciente diabético. Un tema también muy interesante. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Adiós a todos. Y gracias a todos los compañeros de España. Muchas gracias. Fue un placer. Igualmente, Pablo. Gracias, Pablo, y gracias a todos. Gracias, y os esperamos en los próximos webinars. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.